Todos nós sabemos que o bebê recém-nascido é muito sensível. Você tem uma série de cuidados que devem ser tomados e isso gera dúvida do que é legal ou não fazer. Para isso, nós temos aqui hoje o pediatra, Dr. Diego Sarquis, que vai bater um papo com a gente, falar de bons procedimentos, de boas práticas para você poder cuidar do seu bebezinho. Diego, seja bem-vindo ao canal Blá. E para começar a nossa conversa, eu queria que você contasse um pouquinho pra gente de como é a rotina do recém-nascido. Então, Samira, a rotina do recém-nascido é uma rotina bem diferente da restante da infância, né? O recém-nascido, assim que ele sai então da barriga da sua mãe, né? Ele tem que se adaptar com diversas situações. Situações da luminosidade, situações de sonoridade, a alimentação, que ele vai passar a ter que se esforçar, fazer o esforço para receber os seus nutrientes, né? Então, ele, diante dessas adaptações, é importante que nós ajudamos ele nessa nova rotina, né? E com isso a gente tem que propiciar um ambiente adequado, ajudar também as famílias, porque não muda somente para o recém-nascido, as famílias têm que se adaptar para poder ajustar essas mudanças, né, na vida do bebê. O ambiente adequado, assim, de barulho, você acha que a criança tem que nascer e ficar ali no silêncio ou leva a vida normal para a criança ir se adaptando em relação a barulho, luz, essas coisas? Claro que o ideal é levar uma vida normal, mas nós temos que tomar cuidados com as variações. Os recém-nascidos e os lactentes em geral, lactente seria até 2 anos de idade, né? Claro que a gente tem que ter uma rotina normal, mas a gente tem que evitar as variações. Então, por exemplo, um ambiente que tem barulhos muito altos, isso não é adequado, né? Porque o bebê vai gerar um estresse para ele. Então, por exemplo, o bebê está em casa, a mãe tem costume de assistir novela, deixa a TV no som, na altura normal que ela está acostumada, mas evitar, por exemplo, uma festa perto de uma caixa de som. Isso, exatamente. Entendi. A gente tem que evitar os excessos, né? Por exemplo, da sonoridade nós temos que evitar os excessos. Em casa, como você falou, manter o padrão que a família está acostumada. Mas tem situações que o próprio recém-nascido vai demonstrar que ele não está satisfeito, né? Então, se você nota que o seu bebê fica agitado, muito choroso, né, inquieto, e você já tentou amamentar, já tentou acalentar, já viu que a temperatura dele está adequada e ele está num ambiente da televisão ali, que às vezes está com um volume um pouco mais alto, pode ser, é uma possibilidade você tentar trocar esse ambiente, né? Levar ele para um lugar com menos sonoridade. A luminosidade parte do mesmo raciocínio, né? Os bebês, eles preferem ambientes de penumbra. Entendi. Que não tenha, não escuro completo, né? Mas não tem aquela luz mais grande baixinha, né? Isso, exatamente, né? Isso não incomoda tanto assim o recém-nascido. Na verdade, não incomoda nada, que é onde ele se sente mais confortável. E aquela questão de, não, deixa o bebê no claro de dia, para ele saber que é dia, mas no escuro à noite, para ele saber que é noite, começar a identificar, começar a regular o sono. Isso é válido ou é mito? Não, isso é válido, né? A gente tem uma glândula no nosso corpo que chama glândula pineal. Essa glândula, ela libera um hormônio, né, que é a melatonina. E isso ajuda a gente a regular os períodos de sono e os períodos de atividade, né? No caso, quando a gente está acordado, que a gente fala de sono e vigília, né? Essa variação de temperatura, de luminosidade, ela é válida para o bebê, sim. Isso vale a pena. Só que tem que ser uma variação natural, né? Então, vamos supor, durante o dia já tem a sua claridade natural. A gente não tem que deixar o quarto do bebê todo fechado para sempre manter assim. Já vai ter aquela luminosidade natural. Deixar a cortina mais aberta, escurecer, entendi. Isso, e a própria variação da luminosidade natural do dia, o bebê vai se adaptando. A gente não tem que, essa adaptação, que eu tô querendo dizer, não tem que ser forçada. Vamos supor, de dia eu vou acender todas as luzes, abrir todas as janelas para ele ver que tá claro. E de noite eu vou fechar tudo, apagar tudo para ele ver que tá escuro. Então é seguir mesmo a rotina do dia. Isso, exatamente. Até mesmo é orientado os bebês tomarem banho de sol. Ah, né? isso, eu ia perguntar isso. O banhozinho de sol então faz diferença? O banho de sol, a intenção que a gente faz dos banhos de sol não é só para essa adaptação. Na verdade, isso aí seria um ganho secundário. Entendi. Os banhos de sol, a intenção é que o bebê
ative a vitamina D, que é uma vitamina essencial para o crescimento ósseo, por exemplo, né? Então a gente recomenda aí períodos de 10 a 20 minutos na luminosidade do sol, antes das 9 da manhã e depois das 16 horas. Por exemplo, nessa fase, nos primeiros dias, tem a questão do umbigo. Muitas mães ficam ali sem saber como lidar, ficam com medo, ainda existe muito mito em cima do umbigo. Tem alguma recomendação de cuidado com isso, de um jeito bacana da mãe lidar de forma mais tranquila com o umbiguinho? Com certeza. Primeira coisa, assim, muitas famílias têm o receio de manusear o coto umbilical, né? A primeira coisa é que esse coto umbilical é uma região ali, né, do bebê, do umbigo, como você falou, né, aquela parte mais esbranquiçada, amarelada, e aquilo ali vai se mumificar, ou seja, é uma parte do corpo que está deixando de ter vida, então ela não dói. Entendi. Que é uma coisa que as famílias têm um pouco de receio, né? Não dói, gente. As crianças, na hora que vai mexer, às vezes elas choram, mas não é por causa de dor, é porque elas não querem ser incomodadas. Então, para as famílias se sentirem mais à vontade, é algo que não dói, né? Os cuidados com o coto umbilical, eu acho que até eu posso usar a expressão de que menos é mais. Por quê? No dia a dia, tem vários mitos, né, de como cuidar do coto. E às vezes a gente faz muita coisa e isso pode prejudicar o bebê. Por que menos é mais? Porque os cuidados com o coto umbilical é simplesmente utilizar o álcool 70% e a gaze para poder só enrolar o coto, né? Não é passar a faixa em toda a barriga. Então tem algumas famílias que se preocupam em usar faixas em todas as barrigas para não dar hérnia. Tem famílias que utilizam teia de aranha para poder cicatrizar mais rápido. São situações que isso não deve ser feito, né? E esse procedimento que você falou também se aplica aos casos dos hospitais que colocam tipo um clipezinho nesse coto. Mesma coisa. Isso. Todo bebê que nasce, o que acontece? Dentro do coto umbilical, a gente tem 3 vasos sanguíneos ali. Nós temos 2 artérias e uma veia, que é por ali que o bebê está recebendo seus nutrientes. Então, toda vez que o bebê nasce, a gente clampeia, que é esse clamp, porque se a gente não fizer isso, o bebê vai ter um sangramento ali. Entendi. Então, aquele clips é justamente para poder tampar o vaso. Cortar esse fluxo, né? Isso, e não ter o fluxo de sangue, senão o bebê ficaria sangrando por ali e aí, claro, seria muito perigoso para ele. Então, todos os bebês têm um clamp. Alguns hospitais, a minoria, usam umas borrachinhas, tipo borrachinha que menina usa no cabelo. De cabelo? Isso. E aí fecha a mesma intenção do clamp, fechar então os vasos sanguíneos. E o cuidado é com álcool 70, a gaze, e aí o coto vai demorar para cair em torno de 7 a 10 dias, mas ele pode demorar até 21 dias e algumas literaturas falam até 30 dias. Ou seja, se passar desse tempo, vamos considerar 30 dias. Se demorar mais do que 30 dias para cair, isso tem que ser comunicado ao pediatra. Então, até 30 dias, está no prazo normal, a mamãe pode ficar tranquila. Isso. E se cair em menos de 7? Não tem problema. Não tem problema. Tá? E além disso, né, até 30 dias tem o tempo para cair, mas lembrando que se o bebê tiver um cheiro muito forte no coto, se a pele em volta estiver muito vermelha, se estiver saindo sangue, se tiver algum sangramento ou pus, são situações que mesmo antes de 30 dias tem que ser comunicado ao médico, porque pode ter alguma infecção nessa região. Então, eu não tinha nenhuma experiência, não fiz curso de gestante, porque não tive tempo, eu trabalhava de dia e de noite. Então, quando marcava os cursos era final de semana, geralmente eu tinha que descansar, não dava para eu fazer. E o Lucas, meu marido, ele já tem uma experiência, porque ele já é pai do Bernardo, e ele que está me ajudando. Então, assim, por exemplo, o umbigo, ele que curou, a gente foi colocando o álcool com o cotonete, que a gente achou mais eficiente do que enrolar a gaze com álcool. Aí caiu agora, semana passada, já caiu o umbigo dele, a gente achou até bem rápido, mas foi uma dica de uma prima dele, que falou que se a gente colocasse um cotonete, caía mais rápido, e foi realmente o que deu mais resultado. E sobre banho, por exemplo, a gente ainda não tem um horário certo para dar banho ele. Como está muito frio, a gente está tentando dar banho de manhã, mas às vezes chega alguém, ou o irmãozinho dele tá aí, e aí a gente espera ele dar uma relaxada para a gente poder dar o banho. E aí na hora do banho, como que a gente faz? A gente entra pro quarto, só eu e meu marido, e aí a gente já separa as roupinhas, a toalha, tudo, e o Lucas dá o banho, só nós dois ali constando no ambiente, porque é um momento que ele fica mais tenso.
Agora que ele já está relaxando, já não está chorando, mas antes ele debatia na hora de pôr na banheira e a gente ficava com medo de machucar. Então a gente preferia não ficar muita gente perto. Sobre amamentação, não tem horário. Durante o dia, praticamente o dia inteiro mamando. E se ele estiver dormindo, a orientação que a gente teve é que acorde, porque pode dar uma hipoglicemia no bebê. Então a gente acha assim, chegou da maternidade, tá dormindo, que gracinha, né? Deixa ele dormir. A gente deixava a tarde inteira. O menino ficava até bambo. Aí quando veio a moça do banco de leite, ela falou, não, de jeito nenhum, vocês têm que acordar ele e dar a mamada é livre. Se você vê que ele já tá meio que acordando, deixa ele acordar e já dá o mamar. E se ele quiser mais, dá o outro peito até... Porque se na hora que ele sustentar, você vai ver, ele sai do peito meio que dormindo já, porque ele tá sustentado. Então, presta bastante atenção nisso, não deixar o neném ficar só dormindo, que é uma coisa que eu também não sabia. Eu dei uma lida no livrinho que eu ganhei e falo exatamente isso. Pra gente, assim que ele acordar de manhã, por volta de umas 8 horas, ele já tá acordado. Eu saí do quarto com ele, aí eu vou pro quartinho dele, já abro a persiana pra ele ver que tá dia. Pra gente não ficar nesse negócio de penumbra, que antigamente tinha muito isso, né? O bebê recém-nascido não pode com barulho, claridade. Não, hoje em dia não tem mais isso, a gente tem que fazer o contrário. Deixa a claridade entrar, por volta de umas 10 horas a gente põe ele no sol, as perninhas e a barriguinha, que ele também se sente super bem, ele não chora. E depois aí a gente começa a rotina, de repente ele já até dorme, aí eu acordo ele para tomar banho e fica a rotina do dia. Uma outra questão que é bem delicada no recém-nascido também, que é a visita. Como que a gente pode falar de comportamento para quem vai visitar e também para a mãe, de dar uma dica? Sempre tem aquela visita inconveniente, né? Claro, as visitas elas são permitidas, mas como a gente estava falando no começo da nossa conversa, nós temos que ambientalizar para o bebê se sentir confortável também para essa visita, né? Para essa visita ser prazerosa para a mãe, para o pai, para quem está visitando e também para o recém-nascido. Então, como que é essa ambientalização? O primeiro passo é a pessoa que for visitar, ela tem que estar num estado de saúde adequado, né? Ela não pode estar com alguma doença, porque isso pode passar para o bebê e o recém-nascido, principalmente aí até os seus 28 dias e até mesmo até os 2 meses, que é quando nós temos mais vacinas. Esse período, então, até 2 meses, o bebê está um pouco mais fragilizado do ponto de vista imunológico, né? Então ele tem mais chance de ter alguma doença infecciosa. Isso, exatamente, né? Então, o primeiro passo, a pessoa tem que estar em bom estado de saúde. Ela não pode estar resfriada, com febre ou usando antibiótico, nessas situações deve evitar. O segundo passo é a higienização das mãos. Então, a gente, antes de pegar no bebê, a gente deve limpar com água e sabão, deve passar, se possível, o álcool, né? Sempre água, sabão e depois o álcool. Isso, né? Que aí a gente vai ter a higienização completa, vai conseguir matar aí a grande maioria dos germes. E quando for, então, ter esse contato com o bebê, tentar estar com as mãos quentinhas, né? Nada muito gelado para não incomodar ele. A mesma coisa, não fazer barulhos estridentes, né? Conversar com ele num tom de voz adequado, né? Isso. Aí sem perfume, né? Às vezes os perfumes podem ativar algumas respostas alérgicas, né? E o bebê produzir um pouco de secreção, principalmente na região das narinas, né? Do nariz e da boca. E aí isso aí pode até estimular mesmo um quadro de espirros frequentes, daquele ronquinho nasal, né? Que o bebê na hora que respira faz, e até mesmo a tosse. Então, realmente, esses cheiros mais fortes não são adequados para o bebê. Entendi. Nesse período que você falou que o bebê está com a imunidade ainda um pouco mais baixa, a questão das vacinas, caso a mãe opte por sair de casa com esse bebê, quais as recomendações que você acha legal, assim? O que você acha bacana a mãe considerar? Tá permitido sair com o bebê, né? No primeiro mês de vida, nos seus primeiros dias de vida. Tanto que a primeira consulta com o pediatra é recomendada entre 5 e 7 dias de vida. O teste do pezinho, que também é feito muitas vezes extra-hospitalar, do 3º ao 7º dia de vida. Agora tem também o teste da orelhinha, né? Isso, o teste da orelhinha normalmente faz dentro do hospital mesmo, né? Mas para realizar esses testes e a própria consulta com o pediatra, isso é feito nos primeiros dias. Então o bebê, ele pode sair de casa, né? Mas nós temos que evitar alguns lugares, por exemplo... Aglomeração. Exatamente, né? Esse é um dos lugares que deve ser evitado. Então, vamos supor, um shopping center, né? Que tem um grande trânsito de pessoas, rodoviárias,
passear às vezes em centros de grandes cidades. A criança vai ter contato com muitas pessoas que a gente não sabe a condição de saúde dessas pessoas, né? Então isso deve ser evitado nesses primeiros 2 meses de vida, né? E ao sair de casa, claro, sempre se preparar, porque o bebê ele pode fazer um xixi, pode evacuar, então tem que estar preparado com fraldinhas para o bebê não ficar muito tempo sujo, né? E aqui em Juiz de Fora, gente, a gente brinca que faz as 4 estações do ano no mesmo dia, né? Então tem que levar uma roupinha de frio e uma de calor, né? É bom mesmo levar uma mantinha, né, para poder proteger os recém-nascidos. Eles são muito suscetíveis às variações de temperatura, principalmente proteger as extremidades, as mãozinhas, os pezinhos, e lembrar das moleiras, né? Aquela região da cabeça que é mais molinha, ali o bebê ele perde calor por ali facilmente. Então, uma touquinha é importante. Exatamente. Então levar uma touquinha na bolsa, isso é legal. E também a mãe tem que estar preparada para a amamentação, né? Sim. Que nesses momentos que sai de casa ela tem que se preparar, porque ela pode precisar amamentar o bebê, então uma roupa fácil para poder ter esse procedimento. Isso mesmo, né? E tentar também procurar lugares que vai ter um apoio para ela ter essa tranquilidade. A maioria das mães amamentam sentadas, né? Então tem um lugar que tem uma possibilidade dela se sentar, dela ter um pouco de privacidade, se é o jeito que ela prefere, né? Então assim, tem que ter um planejamento para sair de casa com o bebê. Ele pode sair, tem que ter um planejamento e tem lugares que devem ser evitados, como por exemplo de grandes aglomerações. Ótimo. Eu saí com ele 3 vezes só. Aí uma vez foi quando eu fui tirar os pontos, porque meu marido preferiu a gente levar do que deixar ele aqui, mesmo que fosse uma horinha, bater e voltar, eu lá, a gente preferiu levar porque se a médica atrasasse, coisa e tal. E realmente ela atrasou quase que meia hora. E aí foi bom a gente ter levado ele foi quietinho no bebê conforto, ficou lá tranquilo, eu dei mamar ele só uma vez e ficou dormindo, chegou em casa tranquilo também. As outras 2 vezes eu saí com ele, fui no meu pai, que era aniversário dele, e ele saiu desse ambiente aqui, entrou numa garagem, subiu o elevador e ficou dentro de um apartamento. Ele não ficou no ar, nem nada. E também tinha pouca gente no apartamento. Meu pai e um casal de tios meus também ficou tranquilo. E aí dei mamar, troquei fralda e viemos embora e ele não estranhou. E a última vez, agora a gente saiu domingo, a gente foi para a roça da minha sogra, a gente ficou lá na enseada, também saiu do carro, entrou no ambiente, ficou dentro do quarto, não saímos com ele porque lá é mais frio do que aqui no centro. E aí ele ficou dormindo praticamente a tarde inteira, a gente chamou, amamentou, dormiu de novo. E lá, eu acho que por ser roça, aí que ele dormiu mesmo, porque não tinha barulho de nada, estava muito tranquilo, nem televisão não tinha, então ele ficou muito bem lá, muito bem mesmo. Doutor Diego, tem uma outra questão que eu vejo às vezes as mães ficarem preocupadas. Elas chegam falando, mas o meu bebê está descascando, essa pelezinha. Isso é normal? É assim mesmo? Samira, isso é normal sim, né? Nos primeiros dias de vida o bebê tem várias situações na pele que são normais e que às vezes nos preocupam. E uma delas é essa questão da descamação. A gente eu faço uma comparação quando eu falo com as mães sobre isso, que é o seguinte, o bebê dentro da barriga da mãe, né, ele tá dentro do ambiente de líquido. Então é como se a gente ficasse tomando banho ali horas e horas, Nossa, né? que vida boa, né, gente? E aí a pele então fica num ambiente muito úmido e depois quando ele nasce ele vai para o ambiente externo, né, que não é úmido, e aí ele tem essa descamação, que é como se fosse uma troca de pele mesmo. Então ele pode ficar assim nos primeiros dias com essa pele descascando. Então né? é normal, a mãe não precisa se normal, preocupar. não precisa se preocupar, não precisa passar. Tem produtos específicos para o bebê, sabonetes e hidratantes, mas tem que ver no rótulo se é específico para o bebê. Entendi. Mas não tem que usar para essa descamação. Entendi. É uma opção Essa da mãe. descamação é um processo de crescimento normal É um processo do bebê. natural Entendi. de revitalização da pele após o nascimento. Ótimo. Tá? Não tem necessidade de medicar e nem usar produtos tópicos na pele. É só uma opção da família. Doutor Diego, gostaria de agradecer, a sua participação foi ótima, acho que a gente conseguiu esclarecer bastante coisa para as mães hoje. E vamos ter mais assuntos, esperamos ver você aqui muitas vezes ainda. Com certeza, eu que agradeço, né, o convite de ter feito esse bate-papo, espero ter esclarecido muitas famílias e ter ajudado o máximo possível. Conte sempre comigo.
E pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida, pode escrever aqui nos comentários do vídeo que o Dr. Diego vai responder pra gente, nós vamos colocando aqui pra vocês. Aqui na descrição do vídeo tá os contatos do Dr. Diego. E se você gostou do nosso vídeo, se inscreve lá no nosso canal, segue a gente no Instagram e semana que vem tem mais.